Então, abrindo o material de hoje, tá? Eu gostaria que aquele nosso combinado a gente obedecesse, tá bom? Então, ou seja, por gentileza, me interrompam, tá? Não me deixem falando só aqui, não me deixe pensar que eu estou numa palestra, tá bom? Então, a qualquer momento me interrompe. Eu estou sem acesso ao chat, tá? Porque eu tô com tela cheia aqui. Eu estou sem acesso ao chat, mas se alguém precisar fazer algum questionamento, alguma pergunta, alguma dúvida, algum comentário, por gentileza pode me interromper. E se algum colega não tiver acesso ao microfone e escrever no chat, qualquer um dos colegas pode abrir o microfone e ler o comentário do colega, tá bom? Então fique à vontade. Bom, gente, então é o seguinte. Até então, nós estudamos dois grandes blocos de conhecimento, de informação na nossa disciplina Tecnologia dos Materiais. Então, o primeiro bloco de informação foi quando nós estudamos lá a classificação dos materiais, né? Que os materiais eles podem ser classificados em 4 grandes grupos, né? Materiais metálicos, materiais poliméricos, materiais cerâmicos e materiais compósitos, né? E, e, e na aula passada, ou na última aula de conteúdo, nós estudamos basicamente a estrutura cristalina dos materiais, né? Então, ou seja, a sua estrutura de formação, né? A sua estrutura química e a capacidade que essa estrutura tem de se ligar, né? De ligar por meio de ligações químicas para justamente obter-se um material mais equilibrado, né? Bom, então hoje a gente vai abordar um pouquinho. Nós continuamos a falar de cristalinidade, ou seja, nós continuamos a falar de estrutura cristalina, ou seja, como cristal, como material, quimicamente, ele se forma, ele se constitui, tá bom? Então o foco da aula de hoje também é continuar falando dessa rede cristalina que o nosso material ele recebe durante o seu processo de obtenção, tá? Só que hoje a gente vai olhar com foco para alguns erros de cristalinidade na estrutura desse material. Então, ou seja, esse material ele apresenta alguns erros, algumas imperfeições nos seus cristais ou nos seus sólidos cristalinos, né? Ou na sua composição molecular atômica. Então é isso que nós vamos olhar um pouquinho, tá bom? Embora esse nome imperfeição pareça ruim, né? Pejorativo, inclusive, vocês vão verificar que é um pouco paradoxal, né? Porque ao mesmo tempo que esses materiais apresentam essas imperfeições elas são fundamentais para que a gente tenha nesses materiais algumas propriedades mecânicas, sobretudo, que não são muito caras, né? Não são muito importantes, né? na nossa aplicação sob o ponto de vista de construção mecânica, tá bom? Então é relativamente paradoxal e a gente vai comentar sobre isso, tá? Bom, então vamos lá. O que seriam imperfeições? Gente, eu vou substituir a palavra imperfeições em alguns momentos por defeitos, ok? Então, quando eu disser imperfeições cristalinas ou quando eu disser defeito cristalino, eu estou falando do mesmo fenômeno, tá bom? Estou falando do mesmo fenômeno. Então, o que vem a ser um defeito cristalino?
Ele é, na verdade, uma irregularidade na formação do cristal, ou seja, na formação da rede que forma esse material, né? Lembrando bem, lá da aula passada, de redes cristalinas, deixa eu até abrir aqui o material da aula passada para mostrar para vocês. Nós temos 7 tipos de rede cristalinas, conforme até a gente conversou agora há pouco no questionário, né, da atividade anterior. Então são essas 7 redes cristalinas que nós temos, né? Então nós temos 7 sistemas cristalinos, né? Então os sistemas simples, né? Os sistemas monoclínicos, os cúbicos, os tetragonais, o triclínico, né? Os ortorrômbicos, os que nos interessa, né? Que foi também uma das perguntas do exercício anterior, são basicamente 2 sistemas, que são os sistemas cúbicos e o sistema hexagonal, tá bom? Mas nós temos 7 sistemas. Então vocês estão vendo como a gente está construindo o tijolinho, né? Tijolinho em cima de tijolinho para que a gente possa solidificar o conhecimento, né? Então, olha, a imperfeição cristalina, ela é um defeito nessa rede cristalina, ok? Nessa formação atômica do material. E aí eu volto a dizer para vocês, é importante, nós estamos tratando isso em nível nanométrico, né, em 10 elevado a menos 9 metros. Então nós não estamos tratando de algo visível a olho nu, estamos tratando de algo na escala nanométrica, ok? Bom, então a classificação desses defeitos, tá? A classificação dessas irregularidades ou a classificação dessas imperfeições, elas são geradas ou elas são obtidas, né? Ou elas são baseadas a partir de 2 critérios. Quais são os critérios? Isso é importante, né? Então é o critério da geometria da imperfeição, quer dizer, o formato desse defeito cristalino, tá? E a dimensão desse defeito, ou seja, o tamanho desse defeito, tá bom? Então, isso nos interessa muito, porque se os cristais que formam os materiais, eles comumente, é muito comum eles apresentar defeitos, então a gente precisa saber quais são esses defeitos. E aí ele traz a informação que esses defeitos são classificados de acordo com a forma do defeito, né? Ou seja, de acordo com a geometria, e são classificados também de acordo com o tamanho, ou seja, de acordo com a dimensionalidade. Tá bom? Beleza? Bom, então, imperfeições cristalinas. Todo cristal exibe defeitos. Olha que interessante e que paradoxal, né? Isso quer dizer o seguinte, gente, que na formação de todo o material, e aí quando eu falo formação, é desde o processo de obtenção do minério, a retirada do minério lá da natureza, passando por um processo de forno, de obtenção com alta temperatura, né? Então todo esse processo, né, gera defeitos nesse cristal. Então todo cristal tem defeitos, tem imperfeições, tem irregularidades. A quantidade, olha só, a quantidade, né, ou a geometria, ou o tipo de defeito está condicionado a algumas variáveis. Então, por exemplo, ao tipo de material, se é um material mais ferroso, menos ferroso, né? Está relacionado também ao meio ambiente, ou seja, onde que esse minério é encontrado, de que forma ele é extraído,
E também está relacionado ao processamento, ou seja, quais as condições que esse cristal é processado. Ele é processado em qual temperatura? Ele é processado em qual meio? Se utiliza qual procedimento para obtenção desse material? Então tudo isso influencia, né? Tudo isso influencia na formação dessas imperfeições, que volto a dizer que podem ser expressas, né, pela geometria ou pelo tamanho respectivo, tá bom? Pelo tamanho do defeito, tá? E aí, gente, tem uma observação aqui muito importante, ó. Os defeitos, né, aparentemente, o nome ele é pejorativo, o nome ele induz aí a algo ruim, né? Mas olha só que paradoxal, né? Os defeitos modificam o comportamento dos materiais. E aí, esses comportamentos são comportamentos mecânicos, comportamento elétrico, comportamento químico e comportamento óptico. Gente, que maravilha, né? Que bom que tenhamos essas imperfeições cristalinas. Por quê? Porque por meio dessas imperfeições cristalinas é possível modificar o comportamento mecânico dos materiais. E aí eu quero ficar só nesse aspecto mecânico, que é o que nos interessa. Isso quer dizer o seguinte, então, gente. Isso quer dizer que a gente pode induzir, a gente pode forçar os materiais a terem imperfeições. Isso é verdade. Então a gente pode provocar propositadamente nos materiais imperfeições, justamente para que essas imperfeições modifiquem algum comportamento mecânico que nós queremos. Ou nós podemos provocar essas imperfeições para dotar o material de algum comportamento mecânico que nós estamos objetivando, que nós estamos buscando, tá bom? Então isso é perfeitamente possível e nós vamos falar sobre isso ao longo do nosso curso. Tudo bem até aí, gente? Tranquilo? Tranquilo, professor. Tranquilo, professor. Professor, só uma dúvida em relação à mudança de comportamento. Eu trabalhei no setor de fibra de vidro, né, na EMAC, né? A gente prestava serviço para a Petrobras, né? E a gente trabalhava com muitos produtos químicos, né? Então a gente trabalhava às vezes também de acordo com o tempo. Tinha um material chamado lá, a resina chamada de modal, né? Ela era trabalhada a uma certa temperatura que, se, por exemplo, está muito frio, a gente tinha que colocar a máquina numa altura máxima possível para a gente poder ter uma qualidade total da peça. Agora, se tivesse calor, teríamos que diminuir a temperatura do molde, né? No caso seria com resistências, para a gente poder tentar chegar naquilo que era mais correto no tempo, né? Então, ou seja, aqui em São Paulo, por exemplo, era na região de Guarulhos, de manhã estava uma temperatura, quando era tarde era outra temperatura, quando era noite era outra temperatura. Então isso automaticamente modificava bastante o processo. Ah, perfeito, boa, né? Não, a temperatura é uma das grandes variáveis que interferem nas propriedades mecânicas dos materiais, viu? Tá? Agora, é claro, quando a gente fala de material de construção mecânica, a gente não fala em temperatura ambiente, a gente fala em temperatura acima da zona crítica, né? Então, acima de 770 graus, né? Os materiais de construção mecânica eles já começam a sofrer mudanças de comportamento. Aliás, alguns até antes disso, né? Mas na média, os materiais de construção mecânica, a partir de 770 graus, eles começam a entrar no que a gente chama de zona crítica, tá? Então realmente você tem razão. A temperatura influencia muito nos materiais. E você falou em material de resina, né? Material resina é um material que tem uma resistência à temperatura baixa, né? Então tem um ponto de fusão baixo, né? Então qualquer alteração na temperatura mesmo gera mudança de propriedade mesmo, viu? Você tem razão e muito bom exemplo trazido. Beleza? Bom, prosseguindo.
Estruturas cristalinas surgem por meio de transformações. Gente, isso aqui é importante, né? A gente está falando o tempo todo de estruturas cristalinas, desde a aula passada, a gente falando de estruturas cristalinas, dos 7 sistemas cristalinos, dos 2 mais utilizados, né, que é o sistema cúbico hexagonal, né? A gente está o tempo todo falando de estruturas cristalinas. Agora, como essas estruturas cristalinas elas são formadas, né? Então, como que elas são obtidas? Então, olha só, as estruturas cristalinas elas são formadas ou elas são obtidas por meio de transformações, né? E o que são essas transformações, né? Então essas transformações elas podem ser como o colega disse aí, né? Um processo de aquecimento, ok? Pode ser um processo de aquecimento, pode ser um processo de resfriamento, né? Então, um processo de resfriamento, a gente tem aqui o que a gente chama de solidificação, né? De líquido para sólido. Pode ser um processo que a gente chama de nucleação de uma nova fase. O que é isso, nucleação de nova fase? É num processo siderúrgico, né? Então, por exemplo, numa laminação, numa extrusão, né? Em algum outro processo de fabricação, na própria usinagem, né? Ou também no crescimento de uma nova fase, ou seja, formação de núcleo de átomos, geralmente devido a tratamento térmico. Então, na verdade, quando a gente fala de formação de estruturas cristalinas, né, a gente está falando no processo de transformação do material. Desde lá, né, o processo de obtenção, retirada da natureza, até, de repente, um processo de aquecimento, um processo de resfriamento, né? Um outro processo metalúrgico qualquer, uma laminação, uma extrusão, um forjamento, né? E também um processo de tratamento térmico, né? onde há uma nucleação de átomos. Tá? Então, em todos esses momentos que o material ele é submetido, tá? Em todos os momentos que esse material é submetido a esses processos, tá? É passivo, né? Dessa geração dessas estruturas cristalinas, ok? Das 7 estruturas cristalinas conhecidas e das 2 mais utilizadas aí em termos de construção mecânica, tá bom? Bom, olha só, quando a gente fala de estrutura cristalina, nós estamos falando o tempo todo, né, de formação de conjunto de átomos, né? Então estamos falando aí de células. Essas células elas são formadas por pequenos grupos de átomos, né? E aí é o seguinte, gente, o padrão dessas células, o padrão que essas células apresentam é que vai determinar a sua respectiva estrutura. Então tem um exemplo aqui, né? Tem um exemplo aqui de um muro, né? De um muro aqui sendo construído por vários tijolinhos, né? Então esse é um exemplo legal, que o tijolinho aqui é uma célula unitária, né? E perceba que esse padrão de tijolinho, né, ele se repete, né, ao longo desse muro, né? Então, se a gente olhando para esse muro, a gente poderia dizer que cada um desses tijolinhos aí é uma célula unitária. Olhando para o material, né, claro, microscopicamente, né, nanometricamente,
Então, o conjunto, né, das células do material, ou seja, o agrupamento dos átomos, ou como esses átomos se agrupam, vai caracterizar e vai constituir cada um daqueles 7 tipos de estrutura que nós estudamos lá e que nós conversamos agora há pouco, né? Então, na verdade, as células unitárias, elas são realmente pequenos grupos de átomos que formam padrões repetitivos. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui, vou pular essa tela, tá? Deixa eu mostrar isso aqui. Olha isso aqui. Isso aqui, gente, são modelos aí de células unitárias, ok? Então, do lado direito aqui, a figura B, ela lembra lá o muro de tijolinho, né? Lembra lá o muro de tijolinho. Então percebam que esse muro de tijolinho aí, né, ou essas células, ela tem um único padrão, né? Se ela tem um único padrão, né? Então a gente chama esses cristais, né? A estrutura, né, dessas células a gente chama de cristais monocristalinos. Por que cristais monocristalinos? Porque ele apresenta um único padrão para grupos de átomos, né? Então imagine cada bolinha dessa aqui como uma molécula, né? Como um grupo de átomos, ok? Então, como se repete a sua geometria, então a gente dá o nome aí de materiais formados por cristais, né, monocristalinos. Já na figura da esquerda, alguém falou algo? Pode falar. No desenho B, essas bolinhas aí são as células unitárias, né? Isso. Elas carregam as moléculas que são uma formação dos átomos. Exatamente, elas carregam as moléculas, que é um conjunto de átomos. Ah, entendi. Exatamente. Aí cada bolinha dessa, antes de ver essa aula, eu estava imaginando que era tudo átomo aí. Sabe? Não. Na verdade é um conjunto de átomos, né? Mas dentro de cada bolinha tem infinitos átomos. Entendi. Com as suas estruturas moleculares, né? Exatamente, é isso mesmo, tá? Bom, aí do lado esquerdo, aí apenas para efeito ilustrativo, do lado esquerdo, nós temos uma estrutura policristalina, ou seja, esta estrutura policristalina, ela não apresenta um único padrão, né, para esses grupos de átomos, para essas moléculas, né? Elas apresentam diferentes padrões, ok? Então pode ver que ela tem diferente alinhamento, tem diferente angulação, né? Então apresenta realmente diferentes padrões. Então você pode ter uma estrutura monocristalina e uma estrutura policristalina. A gente vai já detalhar um pouco mais isso. Aqui tem a definição, né? Estamos falando ainda de imperfeições cristalinas. Então ele diz o seguinte: a estrutura monocristalina apresenta a mesma estrutura cristalina em toda a sua extensão. Isso aqui, né? A mesma estrutura cristalina em toda a extensão. A estrutura policristalina, ela é constituída de vários cristais ou grãos, ok? Então, vários cristais ou grãos, né? De diferentes inclinações, de diferentes orientações, ok? Bom, e aí tem um terceiro conceito, gente, que é o conceito de contornos de grão, né? Então, o que é o contorno de grão? O contorno de grão, ele é uma região que separa os cristais de diferentes orientações em um material de estrutura policristalino. Então, só há contornos de grãos em materiais de estrutura policristalina. Então, é isso aqui, ó. Não há contorno de grão nessa imagem B aqui. Só há contorno de grão nessa imagem A.
Então, o que é o contorno de grão? É uma linha imaginária que separa esse conjunto aqui de grãos, ok? Tá? Então, por isso a gente chama de contorno de grão. Tá? Então, se a gente puxar uma linha aqui, fechar aqui, ó, cada um desses grupos de moléculas, a gente tem o que a gente chama de contorno de grão, que é essa região que faz a separação entre essas diferentes orientações. Ó, tem um exemplo aqui de material. Tá, deixa eu dar um zoom aqui para vocês. Ó. Aqui tem um exemplo de contorno de grão. Ó. Olha só. Ó, tô dando um zoom aqui para vocês enxergarem. Ó. Aqui fica mais claro, ó, ampliado o contorno de grão. Então, o contorno de grão é justamente essa área toda aqui que separa uma orientação da outra no material policristalino. Ok? Bom, esse exemplo aqui, gente, é claro que é um alumínio, é uma figura ilustrativa, né? Com ampliação aí de 2, 3 mil vezes, né? Então mostra aí um alumínio ampliado, né, com uma estrutura policristalina. Então vocês podem perceber aqui, ó, pela coloração, as diferentes orientações de grãos, tá? Então por isso que claro, é uma imagem ilustrativa, ampliada, tá? Bom, e é o seguinte, a gente comentou que os materiais apresentam imperfeições, né? E que essas imperfeições elas são paradoxalmente bem-vindas, né? Porque são essas imperfeições que permitem a gente alterar propriedades dos materiais, sobretudo o que nos interessa, propriedades mecânicas, né? Bom, sendo assim, a gente comentou também que essas imperfeições elas são classificadas de acordo com a geometria do defeito e de acordo também com a dimensão do defeito. Mas enfim, como que essas imperfeições são classificadas? Então elas são classificadas, gente, em 3 grandes grupos. São classificadas em imperfeições pontuais, imperfeições de superfície e imperfeições de linha. Ok? Vou repetir. Imperfeições pontuais, imperfeições de superfície e imperfeições de linha. Bom, nós não vamos olhar todas elas, porque exigiriam um tempo maior e também fugiria um pouco do nosso escopo, tá? Mas eu quero comentar aqui das mais comuns, das mais importantes aí para o nosso curso e para a abordagem que a gente precisa fazer. Então vamos lá, vamos começar pelas imperfeições pontuais, tá? Eu vou falar apenas das principais, que são essas que estão em vermelho aqui, tá bom? Tá? Mas eu vou falar também de vazio ou vacância que é importante. Então olha só, então olhando para as imperfeições do tipo pontual, tá? Lembre-se bem que nós estamos tratando em escala nanométrica, não visível ao olho nu. Para a gente enxergar tudo isso, teria que aumentar, eu vou falar isso no final da aula, teria que aumentar aí umas 2.000, 3.000, 4.000 vezes, tá bom? Na ordem das milhares, para a gente poder enxergar isso com clareza. Então, o primeiro tipo de defeito cristalino, o primeiro tipo de imperfeição cristalina nos materiais é o que a gente chama de vacância ou vazio, né? E aqui tem ilustrativo aqui, né? Tem ilustrativo aqui do lado direito. Isso aqui é uma espiga de milho, né? Como exemplo. Então você tem vários grãos aqui, ó, alinhados, né? É uma estrutura monocristalina, né?
E você tem aqui, entre um grão e o outro, um espaço vazio, ok? Um espaço vago, né? Por isso o nome vacância ou vazio, né? Alguém ia perguntar alguma coisa? Alguém abriu o microfone? Não? Não, você pode continuar. Tá. Então, gente, o que, que é a vacância? Olha na figura do lado esquerdo também, tá vendo? Ó, a gente tem as moléculas aqui de átomos, né? E tem um vazio aqui. Então, a vacância envolve a falta de um átomo ou de um conjunto de átomos, né? De moléculas. Então, toda vez que na estrutura do material a gente tiver um espaço vazio, né? Um espaço vazio, né? A gente chama isso de vacância. Professor, e como é que isso pode ser produzido? Isso pode ser produzido por aqueles processos que eu havia comentado com vocês, né? Ou aquecimento do material, ou resfriamento, ou alguma nova fase, né, do material devido a um processo metalúrgico, ou ainda formação de uma estrutura diferente de moléculas por conta de tratamento térmico. Então, enfim, né, pelo menos nesses 3 cenários, né, a gente pode ter essa formação desses defeitos, como por exemplo essa vacância. Tá? Então envolve a falta de um átomo. Aí ele fala aqui, ó, são formados durante a solidificação do cristal, né? Ou seja, né, gente, durante o resfriamento, né, que é passagem do estado líquido para o estado sólido, né? Como resultado das vibrações dos átomos, ou seja, os átomos se deslocam dentro da molécula, né? E aí, com certeza, a molécula ela adquire diferentes formatos, tá? Então, a vacância é um espaço vazio aí na estrutura cristalina do material, tá bom? Um outro defeito, ainda relacionado à categoria pontual, é o que a gente chama do defeito do átomo substitucional. Né? Esse termo substitucional, ele vem lá de substituição. Ou seja, é quando a gente encontra na estrutura, né, do material, a gente encontra um átomo ou um conjunto de átomos, né, uma molécula que apresenta uma diferença de um átomo para o outro acima do permitido, acima do padrão, né, que é de no máximo 15%. Né? Isso provoca distorções, né, na rede cristalina do material. Né? Eu comentei na aula passada, eu tenho até aqui o slide, eu vou mostrar para vocês. Eu comentei com vocês que o átomo ele tem um tamanho, né? Deixa eu ver uma. Ó. Não, isso aqui não. Essa aqui está melhor. Essa aqui está melhor. Ó, o átomo tem um tamanho, né? Esse tamanho, olha, é o que a gente chama de raio atômico, né? Então, o que pode acontecer? Numa estrutura, né, de um determinado material, você pode ter um conjunto, dentro de um conjunto de átomos, você pode ter um átomo em específico, né, que está com uma variação maior do que o permitido, uma variação dimensional, né? Porque lembra-se que a gente comentou que a imperfeição cristalina, o defeito cristalino, pode ser provocado pela forma ou pela dimensionalidade do defeito. Então, com relação à dimensão do defeito, é isso. Porque esse raio atômico, ele está maior que 15%, né? Maior ou menor, tá bom, gente? Tá? Independente aí se é para mais ou para menos, né? E é claro que estando maior que esse parâmetro de 15%, que é o permitido, isso caracteriza-se como um defeito cristalino do átomo substitucional. Né? E isso é ruim por quê? Porque isso gera distorção na rede.
Então a rede cristalina ela não fica uniforme, ok? Então vamos lá, estamos falando de defeitos pontuais, né? Então falamos lá de vacância e falamos agora de átomo substitucional. Mas nós também temos um defeito pontual chamado defeito do átomo intersticial. Gente, é isso mesmo, os termos são técnicos, né? E nem sempre são palatáveis, né? Nem sempre fazem parte do nosso dia a dia. Né? Então, olha só, defeitos pontuais, vacância, né? Átomo substitucional e agora, por último, átomo intersticial. Então, o que vem a ser esse átomo intersticial? Então, esse defeito pontual, ele vem a ser o seguinte, olha, como o próprio nome diz, intersticial vem de interstício. Interstício quer dizer espaço, lacuna, né? Então isso quer dizer o seguinte, ó, que no espaço entre um conjunto de moléculas e outro conjunto de moléculas, a gente tem um conjunto de átomos que entra nesse espaço aqui, né? Então por isso que ele chama do átomo extra no interstício, ou seja, né, a gente tem um intervalo entre moléculas de átomos, né, e nesse intervalo surge lá um grupo de átomos, tá? E esse grupo de átomos ocupa esse espaço. Então por isso que a gente chama de átomo extra, né? É claro que é um átomo do próprio cristal, né? Então isso produz uma certa distorção na rede, né? Já que o átomo geralmente é maior do que o interstício, exatamente. O átomo é maior do que o espaço que tem destinado a ele, tá? E aí ele fala o seguinte, ó, a formação de um defeito intersticial implica na criação de uma vacância. Por isso esse defeito é menos provável que vacância. Então, esse átomo intersticial, gente, ele é um defeito menos provável que o efeito de vacância, né? O defeito de vacância, mas pode acontecer. Então, resumindo, tipo de imperfeição cristalina relacionada aos defeitos pontuais podem ser de três formas: vacância, né? Átomo substitucional e átomo intersticial. Tudo bem? Bom, já aqui, gente, nós temos aqueles chamados defeitos, né, ou imperfeições de linha, né? Basicamente as discordâncias, tá? E aí, o material ele traz aí dois tipos de discordância, né? Traz a discordância de cunha e a discordância de hélice. Aqui no nosso caso eu vou tratar como um só. Perceba que essas discordâncias elas mudam, né? Elas alteram, elas distorcem o plano, né? O plano do cristal, né? Então perceba aqui, ó, que os dois primeiros planos estão bem alinhados. O terceiro e o quarto plano estão bastante distorcidos, né? Então isso acontece, ó, tanto na discordância em cunha, vocês estão vendo, olha como ficou bem distorcido aqui o cristal reticulado, né? Quanto na discordância em hélice, tá? Realmente o cristal reticulado fica bem discordante, né? Gera bastante discordância, por isso o nome aí do defeito cristalino, tá? Para os defeitos de superfície, lembrando bem que nós tínhamos três defeitos de geometria, né? O pontual, o linha e o superfície. Para os defeitos de superfície, nós temos o chamado contorno de grão. E aí qual que é o problema, gente? O contorno de grão,
é quando um conjunto de átomos, ou seja, quando algumas moléculas se sobrepõem. Elas não encontram espaço para se arranjar, né, organizadamente, e aí elas meio que se encontram, né, fisicamente falando, elas ocupam espaços que não deveriam pertencer a ambas, deveriam pertencer apenas a uma delas, né? Então esse contorno de grãos ele fica meio irregular. Isso é muito ruim porque isso gera algumas propriedades indesejáveis nos materiais, tá? Contorno de grão é uma questão muito séria, principalmente em tratamento térmico, tá? Que você tem que ter um grão maior, um grão mais resistente, por conta de uma elevação de dureza que você está pretendendo, né? Então esse é um problema sério que a gente encontra aí, principalmente em tratamentos térmicos, tá bom? Então aqui tem uma imagem, né, tridimensional aí de contorno de grão. Lembrando bem, né, gente, que são todas imagens ilustrativas, né? Ó. Aqui, essa imagem aqui da esquerda, ela é uma imagem real. Deixa eu tentar ampliar aqui, ó. É uma imagem real, só que ela é uma imagem, deixa eu verificar quantas vezes está aumentada aqui. Eu dei muito zoom, eu não consigo ler com clareza, tá? Mas é uma imagem que foi bem aumentada aí, né? Grãos e contornos do material evidenciados pelo ataque químico nos contornos de grãos, tá? Então não dá para ver quantas vezes está ampliada aqui, tá? Mas é uma imagem real aí do material, uma imagem ampliada, tá bom? Ok? Bom, gente, é assim, né? Essas imperfeições cristalinas, como eu disse para vocês, elas são importantes sob o ponto de vista de obtenção de propriedades mecânicas, né? E o que acontece com essas imperfeições cristalinas, né? Elas geram o que a gente chama de impureza nos sólidos, né? Essas impurezas, gente, elas provocam uma série de defeitos pontuais. Só que lembrando bem, esses defeitos, sob o ponto de vista de construção mecânica, não são tão indesejáveis. Por quê? Porque essas impurezas, elas na verdade, elas são a adição de outros elementos químicos que não estão presentes no material. Então, por isso, nós chamamos isso, né, em tecnologia, em ciência dos materiais, nós chamamos isso em elementos de liga. Então, toda vez que nós estamos adicionando algum elemento químico, né, que no caldeirão, entre aspas, né, na grande panela de obtenção do material, quando a gente acrescenta algum elemento químico que não está presente no material, a gente chama isso de adição de impureza, né? Só que essas impurezas, elas provocam, ou elas têm o poder de provocar grande melhoria no desempenho de alguns desses materiais, ok? Então, por isso, elas são, inclusive, né, como diz aí, adicionadas intencionalmente. Então, a gente adiciona essas impurezas intencionalmente para justamente obter melhoria, mudanças nas propriedades dos materiais. E aí ele cita, ó, propriedades mecânicas, propriedades elétricas, propriedades de resistência à corrosão, entre outras. Para nós aqui, o que interessa de verdade são as propriedades mecânicas. Então, olha só, gente, aquilo que a gente chama de impureza, né, que é, na verdade, a adição de outros elementos, né, químicos que não estão presentes no material, né, são chamados elementos de liga, né, aquilo que a literatura traz como impureza pode ser um grande benefício sob o ponto de vista de aplicação mecânica desses materiais. Tá bom? Bom, então ele diz aqui, ó, que a adição
dessas impurezas pode formar, né, ou pode gerar, né, sendo essa adição dessas impurezas, inclusive intencionalmente, né, com intenção, pode gerar o aumento da resistência mecânica. Poxa, isso sob o ponto de vista de aplicação mecânica é fantástico, né? O material ter a sua resistência mecânica aumentada. Aumentar a resistência à corrosão, isso também é muito bom sob o ponto de vista de construção mecânica, e aumentar a sua condutibilidade elétrica. Isso para alguns materiais é muito bom também, principalmente, né, os materiais meio que isolantes, né? Então, quando a gente adiciona alguns elementos químicos que melhoram aí a condutividade elétrica, a gente tem um ganho muito, muito grande, tá bom? Agora tem um detalhe, né, gente? A adição dessas impurezas está condicionado ao que a gente chama de solubilidade, ou seja, está condicionado a como esse material que é adicionado, ele vai ser, entre aspas, recebido, né, pela liga já existente, ok? Isso vai depender da temperatura, por isso que a gente fala muito de tratamento térmico, né, porque envolve o tempo todo acréscimo de temperatura. Tipo de impureza, qual é o tipo de material que a gente vai inserir, qual o tipo de elemento químico que a gente vai inserir. E outra coisa, a concentração da impureza. Qual que é o percentual que nós vamos incluir? Vou dar um exemplo claro, né? Então, na liga de aço, por exemplo, acho até que tem esse exemplo aí. Eu quero incluir, por exemplo, cromo, né? Eu quero incluir o cromo. Depende do percentual de cromo que eu inclua, né? Ele vai, com certeza, aumentar a minha resistência à corrosão, né? Mas a concentração dessa impureza está totalmente ligado a como a liga vai receber esse material aí, ou essa impureza. Então aqui tem alguns exemplos, tá? Bem conhecidos, bem práticos e bastante importantes, tá? Eu preciso de mais 10 minutos, tá bom, gente? Pra gente finalizar, tá? Bom, então tem alguns exemplos aqui. Quais são esses exemplos? A gente sabe que o latão, ele é uma liga metálica, né? Ele não é formado por apenas um elemento. O latão é formado por zinco e cobre, né? Ok? Só que a solubilidade do zinco no cobre, né, pode chegar até 38%. Ou seja, dependendo da concentração, né, de 1 a 38% de átomos de zinco no cobre, a gente vai ter diferentes propriedades e características aí desse latão. Tanto é que a gente não tem um tipo só de latão. A gente tem um latão fosforoso, a gente tem um latão vermelho, avermelhado, né? Então a gente tem tipos diferentes de latão que está realmente relacionado à sua solubilidade, ou seja, está relacionado à quantidade de impureza desses elementos que a gente adiciona ao material. O bronze é um outro exemplo, né? O bronze, na verdade, é formado por estânio, chumbo e cobre, né? Então, agora qual que é o percentual dessa impureza? Como é formada essa solubilidade, né? Então, até 10% de estânio, né? Até 5% de chumbo, né? Então, como é formado essa solubilidade? E aqui, ó, o exemplo que eu citei, o aço inoxidável, né? Até 12% de cromo no ferro, porque a gente sabe que o principal elemento da liga de aço é o ferro, né? Podemos chegar aí a quase 98, quase 99,5%, tá bom? Na liga de aço, o ferro está presente aí até 99,5%, tá? Bom,
Tem exemplo claro aqui, né? Ó, do aço. O aço é ferro e carbono, basicamente, né? A gente tem mais elementos aí que nas próximas aulas eu vou detalhar. Mas basicamente, né, o aço é o ferro e carbono, né? Então aqui tem um exemplo, ó. Solubilidade máxima do carbono no ferro é de 2,1%, ou 2,14%, tá? Alguns mais preciosistas falam que é 2,14%. Então quer dizer, a quantidade máxima que é possível colocar de carbono no ferro, formando a liga de aço, é até de 2,1, 2,14, a uma temperatura de 910 graus Celsius, tá bom? Formando a estrutura aí CFC, né? A cúbica de face centrada. E aí ele fala interessante, né? Ó, que o carbono tem um raio atômico pequeno comparado com o ferro. Então, o átomo de ferro aqui é maior do que o átomo de carbono. Na verdade, praticamente o dobro, né? Então, o átomo de ferro é praticamente o dobro em termos de dimensionalidade, né? Como a gente disse lá que as impurezas são classificadas pela forma e pela dimensionalidade, né? Então, a dimensionalidade do átomo de carbono é praticamente metade, né, do raio atômico do ferro. Tá? Bom, gente, tudo isso que a gente conversou, volto a dizer para vocês, está em nível nanométrico, né? Então, está em nível de 10 elevado a menos 9 metros. Isso quer dizer o seguinte, gente. Isso quer dizer que nós precisamos de equipamentos que possam atacar a superfície do material, possam gerar imagens da estrutura do material e essas imagens nos permitir analisar todas essas composições e chegar a todas essas conclusões, essas afirmações que eu tenho comentado com vocês. Agora sim, não é possível fazer isso sem auxílio computacional, né? Então, acoplado à máquina, acoplado ao equipamento, nós temos que ter um software que faça essa leitura e que faça a identificação desses componentes. Não tem jeito, né? Então, para isso, a gente conta com dois equipamentos básicos, né? Sendo um deles um que está na foto aqui, né? Um dos equipamentos são chamados MEV, né? Estão chamados MEV. Então, eles são equipamentos fundamentais para a gente conseguir entender aí, caracterizar essas diferentes materiais, né? E é interessante que esses equipamentos, eles podem ser operados, eles permitem que a gente aumente a superfície do material, olha o que ele diz aí, ó, entre 30 vezes até 30 mil vezes de aumento, né? Justamente para a gente conseguir caracterizar melhor o material. Então aqui tem um exemplo, né, de um MEV, que é um microscópico eletrônico de varredura. Então ele fala o seguinte, ó, é um tipo especial, é um tipo... Só um instantinho aqui, gente. Opa, gente, vamos lá, né? Aula remota, o cachorro começa a latir, a gente tem que mudar ele de lugar, né? Então vamos lá. Bom, prosseguindo. Então é o seguinte. Então esse MEV, esse equipamento, ele é um tipo especial de microscópio que ele fotografa, né? Ele fotografa a superfície do material, né? E de tal forma que ele fotografa que ele cria imagens, e essas imagens tratadas pelo software que está acoplado a ele, né, nos permite fazer uma avaliação dessa superfície, tá? Então aqui tem um exemplo, ó, de uma avaliação de uma superfície gerada por meio de um MEV, tá? Então vejam que sem auxílio computacional a gente não consegue fazer isso, né? Ó. Então tem esse exemplo aqui, ó. Aqui é a imagem, né, a fotografia
do material que ele tirou, né? E aqui, ó, no canto inferior direito da tela, ele já começa a identificar os elementos químicos presentes no material, tá vendo? Aqui a gente tem uma tabela periódica e ele já consegue identificar esses elementos. E aí a grande sacada é o seguinte, ele não consegue identificar só os elementos, ele também consegue identificar o percentual desses elementos na liga. Ou seja, ele consegue quantificar esses elementos. Então percebam que, claro, né, não dá para fazer isso, manualmente, né? Isso tem que ser feito com ajuda computacional, não tem jeito, né? Então mas é realmente um grande recurso. Olha aqui novamente imagens de superfícies, né? Ó, essa primeira superfície, só para vocês terem uma ideia, ó, ela está aumentada, ó, 300 vezes, ok? Então ela está aumentada 300 vezes. Tá? Mostra aqui uma corrosão na superfície. Essa do lado aqui, ó, já está aumentada. Deixa eu ver aqui quantas vezes está aumentada aqui. Essa aqui está aumentada. Não, aqui não fala quantas vezes está aumentada. Mas tem outra aqui, ó, aqui mostra, ó, essa aqui, inferior esquerda, está 100 vezes, tá vendo? Então, identificou aqui um risquinho, né, na superfície do material. Quando aumenta 2.000 vezes, ó, consegue identificar um princípio de fratura no material, tá vendo? Olha que interessante, né? Então, realmente, é um grande recurso para a gente analisar a superfície dos materiais, né? Que mais aqui, ó? Então, a gente tem aqui essa outra imagem, ó, 800 vezes, né? Inclusões de óxido num aço 1045, né? Ok? Óxido é início de oxidação, ok? Inclusão de óxido é início de corrosão no material, tá? Então, é aumentado 800 vezes. Aqui à direita, ó, ele está aumentado a 1K, ou seja, 1000 vezes, tá? Aqui abaixo, olha, mostra a corrosão em um tubo, tá? Aqui a imagem acho que 2,0K, 2.000 vezes, né? Aqui 40 vezes. Então percebam que esses equipamentos, né, aqui mostra a fratura no anel de borracha, né, no anel que a gente chama de anel ring, né? É um pequeno anel de borracha. Aqui mostra também, ó, duas superfícies, né? É um aço manganês, né? E aí ele mostra aqui, olha, do lado esquerdo, ampliado 1.500 vezes, tá bom? Então ele mostra uma região aqui problemática do material. Aqui, ó, ele pegou um ponto específico e ampliou 3.000 vezes, tá vendo? Então mostrou aqui, ó, alguma irregularidade aqui na superfície, né? Então percebam que realmente a caracterização do material ou a caracterização da superfície do material é muito importante, né, para que a gente consiga identificar aí a composição do material, a estrutura do material, a formação dos seus cristais, tá bom? Então tudo isso é bastante importante, tá? E encerrando, então o que a gente tem aqui, ó? Como é que a gente faz para a gente caracterizar o material? Então a gente tem que preparar a superfície, né? Então, por exemplo, a gente está pegando aqui, ó, uma amostra do material de vidro, tá bom? Então a gente pega essa amostra, a gente prepara essa amostra, ok? Usina prepara essa amostra, né? Aí realiza o ataque à superfície e a gente tem aqui, né, a visualização inicial da superfície, tá? Então é um processo muito interessante, tá? Nós não temos esse equipamento na escola, tá? Mas a gente está em processo de aquisição, tá? Mas é muito interessante porque a gente consegue caracterizar, entender
de forma bem clara aí como a estrutura do material, a composição do material se dá, tá bom? Aqui tem um exemplo, né, ó, de caracterização de materiais. Esse material aqui foi encontrado aqui pequenas fraturas, ó, aumentada 40 vezes. Quando aumentou 400 vezes, ficou mais claro, né? Ficou mais claro aí o que está acontecendo aí no material, né? Ok? Gente, então é isso, tá? Então a gente precisa conhecer como os materiais eles são eles apresentam essas imperfeições, apresentam esses erros, apresentam esses defeitos, mas que esses defeitos, paradoxalmente, eles são muito benéficos, né? É até estranho falar isso, né? Defeito benéfico, mas é isso mesmo. Eles são muito benéficos para que a gente possa obter diferentes propriedades dos materiais e muitas vezes propriedades requeridas em projeto, tá? A gente tem de repente um conjunto de propriedades que a gente deseja no material que ele não tenha, então por meio dessa inclusão desses defeitos, né, via tratamento térmico, via processo de fabricação, laminação, extrusão, né, a gente consegue, via aquecimento, via resfriamento, né, a gente consegue chegar na propriedade e na característica desejada, tá bom? Bom, então eu reservei para vocês aqui uma atividade. Então vamos lá, a gente tem uma atividade aqui, ó, atividade 3, tá? É um questionário. Vou clicar aqui para vocês verem, ó. Esse questionário aqui, ó. Atividade 3, imperfeições cristalinas. Então vocês deverão fazer esse questionário até o dia 9, né, que é a nossa próxima aula, até o dia 9 do 11, daqui a 2 semanas, ok? Até as 19h59, tá? Antes nós começarmos a aula, porque na aula eu quero corrigir esse questionário, tá bom? Então, tá bem simples, é praticamente... não tem nenhuma questão... tem sim, tem uma ou outra questão dissertativa, mas basicamente, ó, boa parte do questionário são questões mais objetivas, tá bom? Beleza, gente? Ok? Então, por gentileza, façam a atividade e eu estou à disposição, qualquer dúvida, tá? Pelos canais oficiais aí, tá? Pelo próprio Moodle, eu estou à disposição.